Bom dia novamente. Eu só quero lembrá-los que hoje à tarde eu vou colocar no sistema as frequências do mês de julho e de agosto, tá? Aí o sistema notifica vocês que as frequências estão lá. Lembrando de novo para ficarem atentos, por favor, porque eu não sou eu, na verdade nenhum docente pode tirar faltas depois, ou seja, adulterar o sistema, né? Consequentemente, prestem atenção na quantidade de faltas que tiverem lá, né? Por favor. Para encerrar o curso, né, a primeira parte do curso, que é sobre a narrativa clássica, a Ilíada principalmente, mas a Odisseia também, né? Vocês estão lembrados, de acordo com o programa do curso, né? Pelo programa do curso, hoje nós devíamos começar com o Paul, mas nós vamos começar amanhã, na verdade. Hoje eu ainda vou fazer uma conclusão sobre, na primeira parte da aula, uma conclusão sobre a Odisseia, né? E as diferenças dela para Ilíada, né? E na segunda parte da aula, uma comparação entre a Ilíada, que é uma narrativa, uma epopeia de guerra, né? As pessoas falam uma epopeia guerreira, mas na verdade ela é uma epopeia de guerra, né? Sobre a guerra, na verdade, né? E em comparação com algumas narrativas modernas do século XX, com alguns trechos que eu selecionei de algumas narrativas modernas do século XX que tem a guerra como tema também, né? Para a gente perceber como no mundo moderno pegando um tema comum com a da narrativa homérica, com a da Ilíada, a guerra, como a constituição do personagem, o caráter do personagem, a sua forma de estar no mundo, né, que é o da guerra, de agir diante dos conflitos e da guerra, muda profundamente, né, em termos de observação de valores, né, como os valores entre o herói épico e o herói moderno mudam, inclusive naquelas narrativas que têm a guerra como cenário, né, como espaço principal. Então, vamos à primeira parte da aula, né? Primeiro uma rápida caracterização do Odisseu, né? Uma rápida explicação do Odisseu como o herói solitário, né? Uma rápida explicação do Odisseu como o herói solitário. Dizendo, no caso da Odisseia, o que nós temos na Odisseia, né, é a figura, se vocês preferirem, do que nós podemos chamar de herói solitário. Correto? O que isso significa? Ao contrário do que nós vemos na Ilíada, por exemplo, né? Ao contrário do que nós vemos na Ilíada, o que está
o que aparece em primeiro plano é que, ainda que ela tenha um protagonista, um herói que se destaque do grupo de gregos e troianos, de aqueus e troianos, né? O herói na Ilíada ainda é uma figura coletiva também. Por quê? Porque, como eu disse nas últimas aulas, gregos e troianos partilham os mesmos valores, as mesmas tradições, os mesmos princípios. Gregos e troianos dividem o culto aos mesmos deuses. Aliás, eles partilham os mesmos tipos de culto, de celebração. Eles lutam, do ponto de vista daqueles conceitos gregos que eu discuti com vocês, né? A Timê, por exemplo, a Arete, né? Ou seja, a honra e a glória, eles lutam pelas mesmas razões, em nome das mesmas causas. Os troianos também querem a glória, né? Eles também querem alcançar a distinção de inscrever seus nomes na história da cultura humana por meio dos seus feitos heróicos, das suas batalhas, né? Mas os troianos ainda lutam por um valor comum, igualmente partilhado, igualmente dividido, que é a defesa da sua pátria, da sua terra natal, da sua cidade, da sua cultura, do seu modo de vida, né? Vejam, do ponto de vista, eu não gosto dessa ideia, mas digamos assim, do ponto de vista da justiça, num sentido ético, né? É claro que quem tem razão são os troianos, né? Os troianos lutam para defender, os troianos lutam por uma causa, né? Os gregos são invasores, né? Agora, é lógico que a gente precisa considerar que no universo interno da narrativa, né? No universo interno da Ilíada, né? Dentro da estrutura simbólica da narrativa do poema, é claro que defender a cidade contra os gregos invasores, né, é uma atitude tão nobre e tão honrada quanto invadir a cidade, né, para resgatar a mulher do rei Menelau, né, que fugiu com Paris para Troia. Percebem? Isso é muito curioso na Ilíada. Isso faz parte do modo como a Ilíada articula os valores dentro da narrativa. Desrespeitar a hospitalidade do Menelau, a hospitalidade que, como eu venho insistindo aqui, é uma tradição e um valor sagrado dentro dessa cultura greco-troiana, né? Desrespeitar a hospitalidade, como Paris fez com Menelau, é tão grave quanto invadir, saquear e pilhar uma cidade, né? Não se esqueçam que, como diz a Bárbara Graziosi, aquela professora de Princeton que eu citei aqui na aula passada, né? Não se esqueçam que o retorno do Odisseu para casa é um retorno acidentado e perigoso, que quase o mata diversas vezes, por uma boa razão, né? A punição a qual ele está submetido não é só porque feriu e cegou o Cíclope, filho de Poseidon, né? Não é só uma punição de Poseidon atendendo às súplicas do seu filho Polifemo, né, que o Odisseu passa a ser perseguido na sua viagem de retorno para casa. Ele também está, desde o início, sendo punido pelos deuses pela própria participação na guerra. O que também é muito curioso dentro do universo, dentro da economia narrativa da Ilíada, né? Aqueles homens estão ali, os próprios deuses intervêm na guerra, né? Os próprios deuses assumem lados e manipulam a batalha, mas no fim dela punem esses homens, punem esses heróis, né? Antes que eles possam regressar tranquilamente às suas casas, né? Pelo derramamento de sangue, pela barbárie e pela violência
que praticaram durante mais de 10 anos, né? Embora como diz na introdução da Odisseia, né? Se não me engano é isso mesmo, na introdução da Odisseia. O Richard Martin, na introdução da Odisseia, como ele mesmo lembra ali, né, desde a teogonia do Hesíodo, né, a história da formação do universo, a grande cosmologia grega é a teogonia do Hesíodo, que é um texto do século 8 a.C., mais ou menos contemporâneo do poema homérico. Embora, como diga o Richard Martin, né, na apresentação da Odisseia, naquela edição da Cossack Naif, né, embora a Guerra de Troia, né, seja uma guerra de proporções cósmicas, ou seja, sua história esteja inscrita, né, já na própria aurora, na origem do cosmo grego, né, porque a Guerra de Troia também é a consequência dos impasses e conflitos entre os deuses que ali estão em disputa, né? Atena, Hera, Apolo, Afrodite, né? A história, a relação entre Hera e Apolo é uma relação profundamente marcada pelo engodo, né? O adultério que Apolo e Afrodite impõem a Hefesto, né? Hefesto é casado com Afrodite, né? O deus coxo, tal, né? E Afrodite o trai com Apolo na sua própria cama, né? Ele, ofendido, prepara uma armadilha, captura os dois. Vejam, de acordo com as tradições narrativas gregas, a Guerra de Troia estava inscrita. Ela estava inscrita na própria origem cósmica que marca os grandes desentendimentos entre os deuses, né? Então, assim, embora não se possa escapar, né, dessa dimensão cósmica, né, a Odisseia, como eu disse, já é um poema pessoal, ou já é uma narrativa que abarca a figura de um herói pessoal, né? Nós não temos mais a presença desses heróis inseridos em duas grandes culturas, né? Partilhando das suas culturas, lutando por uma causa justa, né? Vejam, como eu disse, desde a origem dos tempos, a Guerra de Troia está destinada, digamos assim, fadada a acontecer, né? Desde muito antes de Agamenon e Aquiles se desentenderem no início da Ilíada, né? A guerra está fadada a acontecer desde o momento em que Apolo e Afrodite se opõem, né? Desde o momento em que Zeus devora Met, sua esposa, né? Grávida, para que ela não corra ao risco de lhe dar um filho homem, né? Que será mais poderoso do que ele. Quer dizer, isso é muito simbólico nas narrativas gregas, sobretudo na Ilíada, né? Porque nos faz pensar justamente nisso, que os homens podem tomar decisões, os homens podem agir, né?
O que eles não podem fazer é superar a inevitabilidade desse destino, né? Porque os seus destinos são inevitáveis, os destinos humanos, né? O destino humano é inevitável porque o destino humano está inscrito de alguma maneira na própria história, na própria origem dos deuses, né? Na própria história da formação, né? na própria história da constituição desse mundo divino, né? A Guerra de Troia está fadada, como aquilo que vem do fado, do destino, a acontecer. O Aquiles está destinado, né? O Aquiles está destinado a perecer em combate, a alcançar a glória que ele busca, né? Mas ao custo da própria morte. O que ele não sabe, e homem nenhum sabe, são as circunstâncias do seu fim, né? Eles não sabem, obviamente, nem tudo os deuses lhe tornam claro, né? Eles não sabem, obviamente, como as coisas se darão, mas eles sabem que elas se darão, né? Notem que nesse sentido há um elemento muito importante, um contraste fundamental entre a narrativa clássica e a narrativa moderna, né? Que não há na Ilíada a facticidade, como os filósofos chamam, né? Ou seja, essa coisa que acontece e que independe da nossa possibilidade de escolher, né? Tipo, quando nascemos, quando morremos, onde nascemos, em que contexto, de qual família, né? A gente vem, ou coisas do tipo. Isso é a facticidade. A facticidade é tudo aquilo que nos sucede, que nos ocorre e que nós não podemos escolher ou determinar a priori de acordo com a nossa vontade, né? A Ilíada, não sei se vocês percebem isso, na Ilíada não há a facticidade, né? Não há a ideia da escolha em vista de um destino desconhecido. Como eu disse, esses heróis podem não saber como vão alcançar o seu fim, mas eles sabem que vão alcançar esse fim. Eles conhecem o contexto das circunstâncias que caracteriza suas vidas. Está claro isso? Oi? A facticidade é tudo aquilo que ocorre à revelia da nossa vontade ou que não pode ser determinado pela nossa vontade, que está aquém ou além da nossa vontade. Por exemplo, aquém da nossa vontade. Nós não podemos decidir em que família vamos nascer ou de que família a gente virá, porque a família está aquém de nós mesmos, é anterior a quem somos, né? Assim como a gente não pode decidir nada que esteja além de nós mesmos. Veja, a gente não pode decidir o que sucederá conosco no instante em que morremos. Vejam, a nossa morte não cabe a nós, ela é sempre uma responsabilidade do outro, né? Tá claro isso? Vejam, a nossa vontade não atua nessas circunstâncias, né? Então vejam, na literatura moderna, pelo contrário, a facticidade, né? Não só a vontade é, digamos assim, autônoma. Na narrativa moderna, o herói pode decidir, ou ele pode agir de acordo com a sua vontade. Ele não pode mudar, como eu disse, a facticidade, né? Ou seja, ele não pode mudar aquilo que o acaso provoca, mas ele pode tomar decisões, ele pode fazer escolhas, né? E ele pode até muito espertamente, vejam aí, a grande herança do modelo
do modelo literário do Odisseu, né? O herói moderno pode usar a astúcia, a inteligência, a esperteza, até para, por meio do logos, do discurso, né, simular ou criar uma certa ideia de destino ou de inevitabilidade do destino, né, que está ligado a forças maiores e mais poderosas do que ele, né, atuando sobre as suas ações e sobre as suas decisões. Pessoal, esse é o Gato Preto do Edgar Allan Poe, é a cartomante do Machado de Assis, né? Vejam, são duas narrativas modernas com dois heróis modernos, né? Mas que elaboram muito bem ou reelaboram muito bem, né, essa ideia grega de destino, de inevitabilidade, mas numa chave moderna, né? O narrador, alguém aqui chegou a ler o Gato Preto? O que esse narrador faz? O narrador nos tenta convencer o tempo todo de que a culpa não é dele, a culpa é do gato. Tipo, olha, delegado, não fui eu, foi o gato, né? Veja, desde que esse gato apareceu na minha vida, e tudo que ele usa no conto como elemento supostamente comprobatório da natureza maligna do gato, quando a gente olha racionalmente, não passa da mais pura, da mais ocasional coincidência. Qual é o grande exemplo que ele dá? Olha, eu me livrei do primeiro gato, e aí o que acontece? Ele reaparece, né? Agora, gente, qual é a grande propriedade, qual é a grande característica de um gato preto? É a de ser igual a todos os gatos pretos que existem, né? Consequentemente, qual é a probabilidade? O gato é maligno mesmo e renasceu do inferno para persegui-lo e puni-lo, ou ele simplesmente bêbado encontrou outro gato, porque ele é um alcoólatra, né? Ou ele bêbado na taberna encontrou outro gato, né? Encontrou outro gato e levou esse gato consigo, tal. Percebem que cabe ao leitor decidir, mas o narrador se coloca sob suspeita desde o início. Quer dizer, primeiro ponto, como eu confio na narrativa desse sujeito que está preso, né? Eu não tenho razões para mentir. Não. Primeiro que isso é muito engraçado. Todo mundo tem uma boa razão para mentir sempre, né? Segundo, que isso não convence, porque ele está preso por um crime que ele assume que cometeu. Consequentemente, não há dúvida com relação ao crime, né? Não há engano, não há equívoco com relação ao crime. Mas ele quer nos convencer a todo custo de que ele não tem participação nisso. A cartomante do Machado de Assis é ainda mais engenhosa que o Gato Preto, no modo como reelabora e joga com a ideia de destino, como a gente encontra o destino na epopeia clássica, na Ilíada, por exemplo, né? Porque a cartomante já abre com o narrador, né? A personagem, a amante, né? Citando pro amante, ela é casada, né? Citando para o Camilo, o amante, a frase clássica do Hamlet, né? O Hamlet dizendo para o Horácio, né, que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a tua vã filosofia, Horácio, né? O Hamlet tentando demonstrar ao amigo que é perfeitamente possível que ele tenha mesmo falado com o fantasma do pai, né? Ou seja, há coisas inexplicáveis. Há coisas inexplicáveis sobre a Terra, há coisas que não podem ser racionalizadas. Nesse sentido, o Machado de Assis, como narrador, é um gênio, né? Porque ele abre o conto e toda a cartomante está estruturada em torno de um ponto de vista narrativo. Toda a cartomante do Machado está estruturada em torno desse jogo entre o destino,
que, como lá nos gregos, pode ser previsto, pode ser predito, né? O destino predizível pelas cartas, e o fato de que o destino pode ser predito justamente porque há coisas que hamletianamente escapam à compreensão da nossa razão, da nossa filosofia, do nosso entendimento. E o Machado vai jogar com esses dois acasos, né? Eu não sei se vocês já leram, eu não vou dizer o que acontece na Cartomante, porque o final é muito emblemático e é assim, é aquela coisa machadiana, né? É trágico, mas é irônico também, né? Sim, exatamente. Ele fala para a amante, né? O Camilo fala para a amante, fala assim, olha, isso é uma bobagem, que ela está preocupada, né? Que o marido possa estar suspeitando, e aí ela diz que foi consultar uma cartomante, né? E no começo ele mesmo não acredita na cartomante, até que ele mesmo começa a ficar preocupado, ele mesmo resolve, né? E é engraçado o modo como ele consulta a cartomante, né? Porque o carro, a charrete de aluguel que ele pegou, tem que se desviar porque o trânsito estava impedido, né? Não sei se vocês conhecem, mas no centro do Rio tem umas ruas históricas ainda que são idênticas a quando o Machado escreveu, né? E são umas ruas muito estreitas. Consequentemente, se uma carroça, qualquer coisa, um animal empacava ali, trancava o trânsito por horas, tal, né? As pessoas não tinham como circular com as suas carroças, suas charretes, né? Os seus carros de aluguel, que eram os táxis da época, e ele acaba pegando um desvio e também fica preso na frente da casa da cartomante, né? Que ele, de certa maneira, depois, quando começa a passar a esfera da crença, né? Porque o Camilo é uma figura muito engraçada e é um personagem característico do Machado, né? O Machado explora muito esse personagem que, por alguma razão, vai do completo ceticismo à crença mais tola, sem escala, né? Não há um meio termo assim, né? Ou seja, aquela coisa tipicamente machadiana, que na hora do aperto o sujeito apela, né? Então assim, na hora do aperto até o homem mais racional se entrega, né, aos obscurantismos e irracionalidades da fé, né? O Machado explora muito isso também, mas a cartomante tem uma construção narrativa muito sofisticada, porque veja, está dialogando lá com a natureza dessa literatura grega, da Ilíada, por exemplo, do destino fechado do herói, mas num registro moderno em que nós, como leitores, sabemos, enquanto estamos lendo, que esse destino não existe mais, né? Essa ideia desse destino completamente fechado, né? Completamente dependente de uma vontade cósmica, alheia a nós mesmos, desapareceu completamente. O que não impede esses personagens de jogarem com esse destino, a acreditarem nesse destino e acabarem sofrendo as consequências desse destino. Oi, Rebeca. Você pode falar só um pouco mais alto, porque esse inferno está ligado, eu não estou ouvindo. Sim. A predição? Ah, sim. Ah, você quer saber se é possível a narrativa criar o sentimento ou jogar com a ideia de predestinação sem envolver o elemento místico, né? Olha, Rebeca, eu particularmente não conheço nenhuma narrativa que possa jogar com essa ideia sem que o elemento de fundo que justifique a predestinação esteja fundado em alguma forma de crença, né? Porque, vejam, na nossa cultura não há uma forma racional de predição. Pelo contrário, na cultura moderna, cujo fundamento está numa oposição, numa disputa entre o racional e o irracional, né? Entre aquilo que advém da clareza do entendimento e o que está ligado à obscuridade ou simplesmente à esfera
da fé, da crença, né? Ou seja, aquilo que se acredita independentemente de qualquer prova, né? A gente não tem, vejam, uma forma, eu imagino até, pessoal, que uma forma de predestinação racional, é uma contradição em termos, né? A razão é capaz de compreender, descrever, analisar e explicar, mas aquilo que está ao seu alcance objetivo, né? Aquilo que está dentro da dimensão, né? Não que a ciência não tente, né? Vejam, os astrônomos dizendo que daqui a 5 bilhões de anos o Sol vai se extinguir, né? Mas antes disso nós teremos sido incinerados pelo processo a partir do qual ele começa a se transformar numa grande anã branca e etc. Pessoal, isso é muito bonito, mas é assim, é do nível da crença, né? Ou seja, os cientistas descrevem isso, claro, com base no que eles observam, mas se a gente pensar na extensão do universo, na dimensão disso, né? Na sua potência de infinito tal, né? Vejam, a ciência até lida de certa maneira, mas não da mesma forma, com a ideia da predição, né? É a hipótese, é você imaginar uma solução para um determinado problema e tentar colocar essa solução, né, numa dimensão temporal, né? Ou seja, se eu fizer isso agora, será que esse não será o resultado possível daqui a X tempo tal? Mas ainda assim, notem, não tem nada a ver com Cassandra, irmã do Paris, sonhando com a cidade de Troia, Rebeca, quando o irmão nasce, sonhando com a cidade, as ruas banhadas em sangue, né? E fogo, né? Mesmo quando a ciência cria hipóteses como a do fim do universo, né? Essas hipóteses têm algo de preditivo, mas essa predição está baseada numa racionalidade experimental, científica e etc., né? Ou seja, eles não preveem, na verdade, eles preveem o fim do universo com base na extinção de outras estrelas que eles puderam observar, compreender, analisar e etc., né? Mas do ponto de vista do misticismo, a predição é um dom, ou seja, ela é o resultado de uma consciência que atua, digamos assim, integradamente a consciência do divino ou a consciência cósmica, né? Eu não consigo ver nenhuma narrativa em que a predestinação apareça de um modo que não seja por meio da exploração desses elementos místicos, e na narrativa moderna quase sempre reduzindo esses elementos místicos à natureza da crendice ou da crença, né? Tá claro isso? Se eu me lembrar de alguma, eu comento nas próximas aulas, mas por hora não me ocorre nenhuma, né? Inclusive porque a tendência geral na narrativa moderna é que o herói tem o seu destino completamente aberto, né? Ou seja, ele não compreende, ele não conhece o próprio desdobramento possível do seu destino, né? O destino na narrativa moderna é aquilo que o herói tem de conquistar por si mesmo, né? Daí o drama que alimenta essa narrativa. O quê? Não conheço.
Sim, mas tem uma resposta para isso, porque ele sabe que é pobre. Ou seja, todo mundo, a predestinação aí não é predestinação, é determinismo, né? A ideia de que esse cara é pobre, está ligado a uma história miserável e está preso, está condenado à repetição do mesmo dia, tal, né? Se vocês pegarem um romance muito bom dos anos 30 brasileiro, Os Ratos, do Dionélio Machado, né? Os Ratos do Dionélio Machado guarda muitas semelhanças. Ah, é esse? Ah, eu entendi do Guilherme Amado. Não dá para ouvir daqui. Por causa do ventilador, né? Sim, mas nesse caso, veja, perfeito então, Rebeca. Nesse caso, a gente tem mais a ideia de um certo determinismo social, né? Veja, esse homem é um funcionário público menor, pobre, né? Que precisa do dinheiro do leite, precisa pagar o leiteiro porque o filho recém-nascido vai morrer de fome, né? Ele não tem esse dinheiro, e aí ele faz como o Ulisses, o Leopold Bloom, do James Joyce, né? Os Ratos é um dia nas andanças do Naziazeno pela cidade de Porto Alegre, em busca desse dinheiro, e ele sempre com a certeza de que vai repetir esse dia indefinidamente, mas porque o próprio lugar social dele, de certa maneira, o constrange, o prende, né, a esse anel de ferro da repetição permanente da miséria, da pobreza, das dificuldades, né? Mas aí não é o destino, aí se chama capitalismo, né? Oi, Heloísa. Porque na predestinação o elemento é místico, no determinismo o destino é materialista, desde a narrativa naturalista, né? Ou seja, o que prende, o que determina. Veja, pessoal, eu estou dizendo isso embora eu não concorde com essa ideia de determinação nem nos romances naturalistas, né? Mas eu não tenho culpa de que algumas obras literárias elaboram essa questão nesses termos, né? Talvez seja isso mesmo, Heloísa. Talvez a diferença entre a predestinação, quando aparece na narrativa, explora sempre um elemento místico, né? Ao passo que o determinismo está ligado a uma visão materialista, né? Vocês entendem que eu estou usando materialista no sentido dos estudos do Marx, do materialismo histórico dialético, tal, materialismo no sentido de que, em oposição ao misticismo, nós temos a leitura materialista do mundo. As coisas são constituídas a partir da sua materialidade, da sua concretude, da sua natureza econômica e etc. Eu concordo com você. Acho que na narrativa moderna e na sua inclinação à racionalidade, ao racionalismo, digamos assim, né, o determinismo, né, é a forma a partir da qual nessa literatura materialista o destino prende os homens nas suas cadeias, né, mas digamos assim, é um destino social e econômico, né, ao contrário dessas narrativas que elaboram misticamente a ideia da predestinação, em que o que está em jogo é um destino cósmico e transcendental, né? Tá claro isso, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Não? Podemos continuar? Oi. Essa questão da hipótese, né, que eu acho que também volta muito para uma questão de que a comunidade científica, falando como um todo, ela é bem fechada para ser inacessível, né? E a divulgação científica também. E aí tem uma forma de colocar que tem muitos cientistas, eu pelo amor de Deus não sou de ciência, tá? Mas tem muitos cientistas que absolutamente detestam você falar que é uma hipótese, apesar de ser, no sentido de que, assim, por exemplo, quando você vê divulgação científica acontecendo na mídia,
nunca parece que está sendo falado sobre uma hipótese, é uma determinação, aquilo ali vai acontecer. O que eu acho que passa um pouco do ponto no sentido de que aí cria esse misticismo sobre o que é fazer ciência. Sim, né? há esse misticismo entre aspas, mas tem uma coisa, eu concordo com você, tem Ciência, né? no universo da ciência também tem um certo apelo, não sei se místico, mas digamos assim, do mesmo modo que no espaço do misticismo apela-se à autoridade de uma divindade maior, de uma força maior, transcendental, no mundo da ciência, os cientistas também apelam à autoridade de uma entidade maior, que é essa que eles chamam de ciência, né? Que vira uma justificativa. O que eu posso te dizer é que os cientistas que não gostam que chamam suas hipóteses de hipóteses, né? e que defendem a certeza absoluta das suas teorias, dos seus dados, inclusive na predição e explicação do futuro, tal, são os maus cientistas, né? Os grandes cientistas e os grandes especialistas em ciência e filósofos da ciência reconhecem os limites da ciência, inclusive a falibilidade que a ciência pode ter como fonte de explicação do mundo e das coisas, né? Alguns epistemólogos, alguns teóricos da ciência, né? Como Paul Feyerabend, o filósofo austríaco, né? Eles dizem inclusive que a ciência é uma forma de saber entre outras, né? O Paul Feyerabend diz assim, olha, a literatura é uma forma de saber também. Se eu estiver disposto, eu posso aprender muito com ela, né? Tanto quanto eu posso aprender com a ciência, mas o que eu tenho que ter em mente é que são aprendizados diferentes que ensinam de formas diferentes, né? É lógico que a comunidade científica em geral não partilha, não divide dessas opiniões, né? Mas é claro que a ciência também está fundada, assim como os discursos teológicos, religiosos ou místicos, numa ideia de autoridade maior, né? E aí alguns cientistas são os sacerdotes dessa profissão de fé na qual eles transformam a ciência tal. Eu nem acho que é só sobre eu não acho que é sobre a ciência em si, é um comportamento mais ligado à questão do poder que se tem socialmente. Sim. Nessa Perfeito, não tem, veja, esse monopólio da ciência, assim como o monopólio dos discursos religiosos, não tem nada a ver, obviamente, com a ciência em si, nem com a fé. Não vou falar em religião, porque a religião já é uma expressão institucionalizada da fé, mas com a fé, né? Tem esse monopólio do saber científico, esse monopólio do discurso religioso, né? Quando isso se converte num monopólio, o que a gente tem, na verdade, é o poder que está por trás dessas práticas, é o poder daqueles que tornam ou legitimam ou difundem esses discursos, mas não tem nada a ver com veja, o discurso da ciência é um discurso que busca explicações para o mundo e para as coisas por meio da formulação de teorias, hipóteses, argumentos, formas explicativas, descritivas das coisas, né? O discurso da ciência por si mesmo não evoca nenhuma forma de autoridade. É o discurso, no seu fundamento, o discurso da ciência é o discurso da curiosidade racional. Estão lembrados quando eu disse na aula passada que o Odisseu é o símbolo, inclusive, da curiosidade racional? Oi, Jorge. Essa questão do determinismo, em questão a predestinação em relação à nossa sociedade do determinismo, não traz essa determinismo, não traz essa determinismo, dá para falar também do determinismo, por exemplo? Mas por quê? Porque tem todo esse tom de tipo, vai acontecer alguma merda, nesse tom mas acontece a merda, mas não tem nenhum tom místico. Dá para falar que tem
Não, eu acho que não tem nada disso ali. Acho que acho que como um romance alegórico, na verdade, ele não está preocupado com o destino dos heróis. Ele está preocupado em mostrar como o poder funciona, né? E como o poder implica as pessoas, né? Em como o poder apreende as pessoas, né? Dentro das suas estruturas ideológicas, tal. E no caso do romance, como o final é disfórico e as coisas acabam mal para o Winston, né? Porque a gente tem que considerar que há romances em que o poder se exerce sobre os homens, mas o final é revolucionário, no sentido de que não predomina o conteúdo reacionário à volta, né? Não predomina o poder sobre o indivíduo, mas o indivíduo contra a estrutura de poder, né? Mas eu assim não acho que seja determinístico, porque por exemplo, ao contrário do próprio romance determinista do século XIX, no caso do 1984, né, o herói, de alguma maneira, o Winston consegue escapar por algum tempo daquelas estruturas ideológicas que coagem as pessoas, né? Veja, ele descobre inclusive a coisa mais revolucionária naquele contexto, que não é o amor, olha, eu vou usar uma expressão que eu acho horrorosa, né? A conjunção carnal, né? Não, acho horroroso isso, inclusive, porque lá em Bitinga o pessoal fala meter, né? Mas tô gravando essa aula tal, né? Eu coloco lá no Spotify que ela é própria para crianças, então tenho que usar a expressão conjunção carnal. A coisa mais revolucionária que o Winston descobre no 1984, alguém aqui já leu esse romance? É o sexo, né? É a experiência mais transgressora, e não por acaso a que mais assusta aquelas personagens ali em termos de transgressão, né? Porque veja, é um contexto, a máquina ideológica dentro do romance, a máquina ideológica de Estado proíbe qualquer forma de prazer individual, né? Ou seja, proíbe inclusive, obviamente, a expressão máxima do prazer individual, que é o prazer do corpo, né? Como diriam os padres, o prazer da carne, né? Então, isso é muito poderoso, mas notem que, ao contrário dos principais romances naturalistas, mesmo ali no 1984, o herói age contra o determinismo, de certa maneira, ao qual ele está preso, tal, né? Agora, ele não pode fazer nada se a máquina do Estado é infinitamente maior do que ele, né? E o esmaga no final, inclusive porque há aquele momento em que ele está sendo torturado, né, pelo reprogramador de consciências, né? E esse cara faz um longo monólogo ali para ele, né? E o monólogo termina com o torturador dizendo para ele, né, o Winston, veja a imagem do futuro, né? A imagem do futuro é a de um rosto humano no chão, né? A de uma bota pisando um rosto humano contra o chão eternamente, né? Essa é a imagem do futuro que o torturador prediz. Mas veja, não é uma predição. O torturador faz parte de uma máquina de Estado que controla totalitariamente o poder sobre todos os seus aspectos. Não se esqueça que eles são capazes de reescrever a própria história diuturnamente, cotidianamente, todos os dias. Ou seja, surge uma notícia ruim, eles reescrevem a realidade por meio de uma informação positiva. Eles mudam, eles alteram a realidade. É claro que eles não alteram a realidade, eles alteram a percepção da realidade.
mas a reescrita permanente da realidade faz com que a própria realidade na qual as pessoas estão inseridas mudem, porque as pessoas não sabem que estão manipulando a percepção delas. Consequentemente, eles mudam a natureza do real que caracteriza essas pessoas no 1984. Mas veja, eu não vejo, não acho que isso é determinístico, embora mesmo no romance naturalista, o determinismo é superado de certa maneira nos bons romances. A gente gosta muito de pensar assim, o Curtiço, o maior exemplo de romance determinista. Gente, o romance termina com o protagonista do romance é um vendeiro tamancudo que dorme em cima do balcão da própria venda, sovina, ganancioso e ambicioso, que termina entrando para a sociedade abolicionista, ou seja, termina recebendo um título de nobreza e entrando para a sociedade abolicionista. Pergunta, onde está o determinismo aí? Tirando o fato de que ele manipulou muito bem os cordéis daquela sociedade, né? E ele realizou aquilo que no Brasil do século XIX e até hoje é a condição sine qua non da ascensão social, a condição sem a qual não há ascensão social. O João Romão obtém primeiro a fortuna. Estão lembrados quando eu falei aqui da distinção e do mérito na Ilíada, que está ligado aos feitos, e que na sociedade moderna, sobretudo em sociedades como a brasileira, a distinção e o mérito está ligado à posse material das coisas? O Curtiço, nesse sentido, é um bom exemplo disso, né? O João Romão sabe que não basta ele ascender economicamente, ele também quer a distinção social, mas ele também sabe que não é difícil obter distinção social naquela sociedade, basta ele ascender economicamente, e se dedica para isso, e explora todo mundo de forma predatória ao longo do romance. Os personagens subalternos podem até estar presos, né? Dentro de uma certa cadeia determinística, né? Veja, a Bertoleza não consegue escapar a esse destino determinístico, né? Ela termina ali se matando para não voltar à condição de escrava no final do romance, né? Depois de ter participado da ascensão econômica do João Romão, né? De certa maneira, o próprio incêndio no Curtiço prende o Curtiço a uma certa ideia determinística, né? De que é assim que nesses ambientes, esse é o destino desses ambientes de pobreza, né? Desses ambientes de pobreza, de violência e etc. Mas o protagonista está fora, ele está fora desse jogo, né? Esse cara ascende, esse cara conquista absolutamente tudo o que ele deseja desde o início do romance, né? Por meio do quê? Da posse das coisas, porque a distinção social está ligada à ascensão econômica, né? nessa sociedade. Consequentemente, não importa como ele ascendeu economicamente, percebem? Por contraste com a narrativa heróica, homérica, né? Não são os feitos que determinam a nobreza de caráter, a virtude, a arete do João Romão. O João Romão não tem arete, o João Romão não tem timê, ele não tem caráter, não tem honra, né? Ele não tem nada disso, ele não precisa se preocupar com isso, né? Por quê? Justamente porque ele sabe que esses elementos não estão mais na origem, no fundamento, né? da sua própria realização pessoal, digamos assim. Tá claro isso, pessoal? Então tomem cuidado com essas coisas de determinismo e tal, porque a gente fica repetindo essas bobagens, que são formas básicas de explicação da literatura, né? Do mesmo jeito que a gente fica repetindo essa coisa, isso é naturalista, isso é realista, isso é romântico e tal, que também são categorias, são formas elementares de explicar coisas complexas, né? A literatura é sempre maior do que as categorias que a gente tenta impor a ela, né? Tá claro isso? Sim? Então vejam, na Odisseia
nós não temos mais a figura de um herói protagonista que mal se aparta, que mal se diferencia da coletividade na qual ele está inserido e a qual ele pertence, como é o caso do Aquiles. O Aquiles é um herói, o Aquiles é o herói, não há dúvida de que ele é o personagem principal, o protagonista, né, da Ilíada. Mas do ponto de vista da inserção dele naquele mundo, o Aquiles mal se distingue daquela coletividade na qual ele está inserido e a qual ele pertence. Ele partilha rigorosamente os mesmos valores, as mesmas práticas, os mesmos cultos, né? Os mesmos ritos religiosos, ele preserva as mesmas tradições, ele busca o mesmo tipo de realização que aqueles outros homens ali dentro da Ilíada. Então essa é uma característica importante da Ilíada, né? Na Ilíada, o Aquiles é o protagonista, mas predomina uma ideia de comunidade, como eu já falei aqui, a ideia da coletividade homogênea, em que esses homens são todos mais ou menos parecidos uns com os outros. Estão lembrados que, inclusive, quando eu tratei da forma de governo que eles conhecem na Ilíada por meio das assembleias, eu usei a expressão latina primus inter pares, né? O governo do primeiro entre os iguais. É assim que eles reconhecem a autoridade de Agamenon, por exemplo, né? O Agamenon não é um tirano. O Agamenon é aquele que os gregos escolheram seguir, porque veem nele como líder, né? Um homem cuja honra, cujos feitos, cujo conhecimento estratégico, inclusive da natureza da guerra, né, o distingue, né, o torna o sujeito ideal para liderar esses outros reis e esses outros guerreiros, né, a essa expedição de guerra. Então, assim, o Agamenon é o primeiro entre os iguais, o Aquiles é o primeiro entre os iguais, porque o que predomina na Ilíada é esse ideal de nobreza heróica, né? Como diz o Bakhtin, lá naquele texto dele, Epos e Romance, né? O mundo da Ilíada é o mundo dos maiores e dos melhores, é o mundo dos primeiros, né? Quem são esses homens? Esses homens são maiores e melhores, e não é por acaso que eles são os reis, os guerreiros e os comandantes, os líderes daqueles soldados, né? Não foi para vocês que eu falei na aula passada sobre o Tércites? Acho que foi na aula da pós-graduação. O Tércites aparece ali no canto 2 da Ilíada. Quem ele é? Um soldado de baixa patente. Mas mesmo ele, um soldado de baixa patente, tem direito de falar na assembleia. O problema é que o que ele faz? Ele usa o seu direito ao discurso para atacar o Agamenon de uma forma vil, né? De uma forma desonrosa, o que lhe rende como punição o doloroso castigo que o Odisseu lhe imputa, né? O Odisseu bate nele com o cetro até que as marcas da agressão apareçam nas costas e nos ombros dele, né? Dizendo que ele fala demais. Mas o que é pior, ele fala com os melhores como se ele fosse um igual, né? Veja, você tem o direito de falar, mas você não pode usar o seu direito de falar para agredir ou vilipendiar, né, aqueles que estão aqui e aos quais você jurou obedecer, ser leal, seguir e etc, né? Veja, o Odisseu basicamente diz para ele: você não tem a distinção necessária para isso. Quando o Aquiles ofende o Agamenon e o Agamenon ofende o Aquiles, esses homens estão num mesmo patamar. Esses homens ocupam o mesmo lugar dentro dessa estrutura
heróica, dentro dessa nobreza que os caracteriza. Mas o Tércites e o Aquiles não, o Tércites e o Agamenon não, a ponto do Odisseu estar muito, muito contrariado com ele, porque o que ele faz? Ele conta, ele diz ditos engraçados, mas que também são farsas contra o Odisseu e o Aquiles entre os soldados, né? Então o Odisseu diz para ele, fala assim, olha, eu sei o que você faz, né? Eu sei que você usa o humor para me desmerecer e ao Aquiles, tal. Vejam, isso não pode ser tolerado. Por quê? Não é porque ele seja um soldado de baixa patente, não é porque ele está simplesmente numa classe social menor, é porque ele não tem a mesma timê, ele não tem a mesma arete que distingue o Odisseu, o Aquiles, Ájax, Diomedes, Agamenon e etc. Está claro isso? E vejam, esses valores, como eu venho insistindo com vocês, é muito importante. Mas ali na Ilíada, esses valores são ainda mais importantes, porque, como eu disse, o Aquiles é o protagonista, mas ele é um sujeito inserido dentro de uma cultura coletiva, dentro de uma comunidade de fato. E ele está integrado a essa comunidade. Logo, conceitos como de timê, arete, né, nobreza, excelência, honra, se tornam ainda mais importantes dentro desse universo de iguais, né? Agora, na Ilíada não. Na Ilíada, o que a gente tem já é o herói solitário, né? O herói pessoal. Eu não vou dizer individual, eu vou dizer pessoal, porque a ideia de indivíduo é uma ideia moderna, burguesa, né? Que se consolida só no século XIX. Os gregos não conhecem a ideia de individualidade, porque eu não sei se vocês sabem, mas o próprio conceito de privacidade, sabem? Privacidade, o pleno exercício da individualidade, sabem? O próprio conceito de privacidade é do século XVIII, né? Vejam, até o fim da Idade Média, as pessoas viviam coletivamente, né? Os camponeses viviam no campo e numa casa, sem portas, sem quartos, sem nada, em geral separado por cortinas ou coisas do tipo, viviam 10, 15 pessoas. Vejam, não há o conceito de privacidade. Se você quiser privacidade para qualquer coisa, sei lá, você tem que ir na floresta correndo o risco que um urso te coma, e não é nem no bom sentido, né? É que ele te mate mesmo ali, porque veja, não há essa ideia, sabe, essa coisa que a gente vê até no drama burguês do século XVIII, né? A personagem que se tranca no quarto. Então, essa coisa da personagem que se tranca no quarto só existe mesmo na literatura burguesa a partir do século XVIII, porque até o início do século XVIII não há a ideia de quarto, né? O espaço privativo da casa, onde as pessoas vão lá e se isolam dos demais, né? Vejam, os gregos na Ilíada têm suas tendas, mas a maior parte do tempo eles estão nesse espaço coletivo, que é o espaço dos navios, do acampamento ou no campo de batalha, lutando, na verdade, né? Então, não há. Agora, no caso do Odisseu, vamos dizer assim, o Odisseu é o primeiro herói pessoal. A Odisseia é uma narrativa que se concentra na figura de um herói pessoal. Por quê? Porque a gente não tem mais a experiência coletiva aparece durante o tempo que o Odisseu fica hospedado com os feácios. Então ali nós temos a experiência coletiva de novo, né? Mas veja, é muito momentâneo. A maior parte da narrativa foca-se na jornada do próprio Odisseu. A narrativa na Odisseia, ela descoletiviza, digamos assim, o herói. Ela retira o Odisseu daquele espaço coletivo, comunitário da Ilíada e coloca esse homem em evidência, em destaque. E o que interessa narrativamente não são mais os feitos de um grupo de heróis,
né? Gregos ou troianos. O que interessa agora são as realizações desse homem. Ou seja, a Odisseia vai olhar particularmente como narrativa para esse herói pessoal, esse herói singularizado, certo? E vai mostrar justamente a diferença desse herói em relação a todo aquele mundo e a toda aquela realidade que ele vai conhecer na sua jornada de retorno para casa, né? Então vejam, apesar dos dons, sobretudo da inteligência e da astúcia do Odisseu, colocá-lo acima dos seus pares, né? Apesar disso, ainda assim, né? Ele se distingue, ele se diferencia, ele é muito diferente do resto da sua tripulação, por exemplo, que é o máximo em coletividade que a gente vai ter ali na Odisseia, né? Então veja, nesta longa narrativa de viagens, porque de certa maneira a Odisseia inaugura a narrativa de viagem, né? É a primeira grande obra da literatura narrativa ocidental a tematizar, né? A elaborar o tema da viagem. Pessoal, depois o tema da viagem, o assunto da viagem vai se converter num assunto recorrente na história da literatura, na história da literatura moderna, né? De certo modo, as novelas de cavalaria que vão ali do fim da Idade Média até o começo da Idade Moderna, né? As novelas de cavalaria não deixam de ser novelas narrativas de viagem, né? A picaresca espanhola, aquelas narrativas do século XVII, cujo protagonista é o pícaro, essa figura malandra, astuta, esperta, que vem das camadas mais baixas da população e que precisa encontrar formas engenhosas de sobreviver e tal. O pícaro é um errante, um andarilho, né? Na novelística espanhola, na narrativa espanhola do século XVII, o pícaro é esse sujeito que, não só na narrativa espanhola, porque o pícaro aparece, por exemplo, no Simplíssimos, que é uma narrativa alemã, o protagonista é um pícaro também, vivendo essas situações engraçadas, cômicas, né? Nos diferentes lugares pelos quais ele circula. Moby Dick, do Herman Melville, não deixa de ser uma narrativa de viagem, né? Ainda que o Ahab esteja obcecado por se vingar da Moby Dick, a baleia branca, é uma narrativa de viagens. No século XX, o tema da viagem vai se manifestar em diferentes narrativas. O cinema, com o advento do cinema, o cinema americano criou um gênero inteiro, né? Uma categoria inteira de filmes que nós chamamos de road movies, né? Filmes de estrada, filmes de viagem, vejam, narrativas de viagem, né? Tá claro isso, pessoal? Então, nessa longa narrativa de viagens que é a Odisseia, nós já temos a representação de um herói proto-individual. Foi o que eu disse agora, né? O primeiro herói pessoal, o primeiro modelo de um herói singular, né? Numa narrativa que se dedica pela primeira vez a um herói único, a uma figura única, a figura do Odisseu, né? E da sua história pessoal, né? O Odisseu que é a alegoria, é o símbolo, né? A alegoria não, porque a Ilíada não conhece a alegoria, né? O Odisseu que é o símbolo do animal racional, né? Como sujeito da razão, como sujeito da inteligência iluminada, né? E iluminadora, o sujeito da astúcia e da esperteza, né? Vejam,
Se o Aquiles é um modelo, né? Se o Aquiles é o modelo do herói temerário, né? Se o Aquiles é o modelo do herói temerário, do combatente, do guerreiro e etc, né? Inclusive se ele é o modelo, do guerreiro, e se ele encarna, né? E se ele encarna com perfeição a figura desse sujeito que rapidamente se deixa privar da razão, tomado pelas suas próprias paixões, pela sua ira, né? Que é, digamos assim, o combustível da sua distinção guerreira, o mesmo não acontece com o Odisseu, né? O mesmo não acontece com o Odisseu, porque, como eu disse aqui, o Odisseu é o símbolo do animal racional, né? Dessa figura que, ao contrário do Aquiles, pensa antes de agir, né? E age orientado, digamos assim, pelo princípio da sabedoria, né? Do bom senso, da racionalidade, etc, né? Lá na página 54 e 55 do Labirinto de Dédalos, a ideia de mundo, né, como horizonte da existência, o livro do Edson Bariani, né, ele diz o seguinte: ambos, Aquiles e Odisseu, são expressões do conflito entre a força e a astúcia. Vejam, o Edson está distinguindo aqui o que esses dois heróis representam simbolicamente, cada um na sua narrativa, né? Eles são símbolos, Aquiles e Odisseu, da força e da astúcia, o ímpeto e a ponderação, a violência e a artimanha, ou seja, o engenho, a capacidade de pensar e de encontrar soluções improváveis para os problemas que se lhe colocam, o rompante, a atuação impensada, né? A ação impensada, e o engenho, a inteligência, né? A volúpia e a estratégia, o entusiasmo e a razão. E por que isso importa no argumento do Edson? Porque esses dois heróis simbolizam coisas tão distintas dentro do universo da cultura narrativa, literária grega, né? Dentro do mundo homérico. E aí o Edson continua, né? O temerário e o sagaz são faces da condição humana, ou seja, o temerário, aquilo que se arrisca, aquilo que age, né? Sem medo, né? Aquilo que se coloca muitas vezes em risco. Então, assim, o temerário e o sagaz são partes da condição humana. Vejam, não há vida, não há o exercício da existência sem que nós estejamos conscientes de que em muitos momentos vamos ter que nos arriscar, vamos ter que nos lançar, né? Vamos ter que nos lançar sem nenhuma certeza no mundo, né? na busca de tomar posse do nosso próprio destino, né? Vejam, ninguém constrói o seu próprio destino na segurança do quarto, na privacidade da sua existência individual, né? O destino só pode se realizar no mundo. O destino, isso implica que nós conquistemos o mundo, né? Não é por acaso que em muitas narrativas modernas o herói é justamente aquele que, para construir o seu destino, sai de casa. Ou seja, é aquele que é preciso abandonar os limites da familiaridade, os limites daquilo que lhe é familiar, que lhe é comum, que lhe é conhecido, né? Então o Edson diz assim: o temerário e o sagaz são faces da condição humana no mundo que se anuncia, onde é preciso iniciativa e coragem para empreender
e empreender aqui no sentido de realizar-se, né? De fazer algo que signifique a sua realização. Porque senão fica parecendo que é o Pablo Marçal, né? Não, né? É empreender no sentido da realização, né? No sentido dos feitos que vão justificar a nossa existência no mundo, né? Mas também é necessário ter argúcia e prudência para vencer os impedimentos e não perecer na luta. Ambos são essenciais à efetivação da vida terrena dos homens, na qual a influência divina se espraia e se atenua, já que os heróis, seres de grande capacidade, postam-se para tomar em suas mãos a iniciativa de enfrentar o mundo, oferecendo o exemplo de sua saga. Não importa se o destino deles está, de certa maneira, anunciado, né? Determinado pelos deuses. Ainda assim, esses heróis se lançam no mundo, eles agem, eles fazem e realizam coisas, né? E oferecem aos outros o exemplo da sua saga, da sua aventura, da sua jornada, né? De modo primevo, ou seja, original, remoto, arcaico, né? Emoção e razão, Aquiles e Odisseu, né? Emoção e razão configuram heroicamente as faces da condição humana. Essa citação está lá nas páginas 54 e 55 desse livro do Edson, O Labirinto de Dédalos, de 2018, né? Eu queria muito que vocês lessem esse livro, mas eu estava vendo na editora e não é muito barato, mas a biblioteca aqui tem esse livro, né? Se vocês puderem pegar e ler, leiam, porque eu garanto que vale a pena, né? É um livro onde se aprende sobre a compreensão da literatura, mas também da história humana, da filosofia e do pensamento e das profundas transformações pelas quais o homem passou culturalmente, desde os gregos aos nossos dias, né? Buscando entender o homem na sua relação com essa ideia que nós temos de mundo, né? Essa coisa a qual nós nos referimos e muitas vezes nós não sabemos bem o que é, né? Graças ao livro do Edson, hoje eu entendo melhor o que é essa coisa, né? Tanto que, como vocês perceberam, tento o tempo todo explicar durante as aulas quando eu me refiro a essa ideia de mundo, né? Então veja, o Odisseu é conhecido pela sua inteligência ardilosa, pela sua astúcia, né? Essa figura incrivelmente racional, tá? Então, o Odisseu é o símbolo desse animal racional, como de certo modo o Aquiles é o símbolo do homem passional, né? Desse sujeito que não pode evitar se entregar às suas próprias paixões, né? Ainda que muitas vezes as paixões o inclinem ao excesso, né? Ou seja, ainda que ele perca a linha muitas vezes, né? Ao contrário do Aquiles, o que move o Odisseu é a curiosidade, né? Essa ideia de ser o homem racional, essa ideia de ser o homem racional, né? Também significa que ele é o homem curioso, a ponto de, na Odisseia, tomar decisões temerárias, né? Em vários momentos, os tripulantes, liderados pelo Antíloco, né? Colocam em jogo a própria racionalidade do Odisseu como líder da expedição, como líder dos marinheiros ali, porque em muitos momentos, em nome dessa curiosidade, ele toma decisões pouco prudentes. Tipo, e se a gente observar os lestrigões, que são gigantes canibais? E se a gente observar os lestrigões?
né? E se a gente se aproximar do Cíclopes? E se ao invés de eu tapar meus ouvidos com cera diante das sereias, né? Se eu simplesmente me amarrar ao mastro do navio para poder ouvi-las cantar. Percebam que, movido pela curiosidade, e pessoal, não se esqueçam, né? O Odisseu é o símbolo do homem racional, porque a curiosidade é o núcleo do conhecimento humano. Se nós não fôssemos curiosos, ou seja, se nós não desejássemos saber, nós não teríamos avançado, a gente não teria dado um passo em direção àquilo que nós conhecemos e que nos caracteriza como a grande civilização humana altamente desenvolvida. A gente pode argumentar que talvez fosse até melhor a gente não ter feito isso, né? Tipo, se a gente não ter dado esse passo, a gente não ter respondido à nossa curiosidade, né? Mas a curiosidade é o núcleo do conhecimento. Vejam, nós não conhecemos nada se nós não formos curiosos, né? Nós não conhecemos nada se nós não estivéssemos dispostos a descobrir o que nós não sabemos, a compreender o que nós não entendemos. Pessoal, isso vale para qualquer coisa, né? Isso vale para quando a gente descobre o amor, mas isso vale para quando a gente está lendo a crítica da razão pura do Kant e pensa assim, meu Deus do céu, isso aqui é inelegível, isso é incompreensível, né? Ou o que é que move alguém aí até o fim de uma obra, um livro que pareça impenetrável? É a necessidade de conhecer, é a vontade de conhecer, né? Essa vontade de saber, que está ligada a essa curiosidade, né? A curiosidade é o núcleo do conhecimento humano e ela é o elemento fundamental, fundante, que funda o caráter do Odisseu, né? Ele não pode evitar sequer se arriscar e arriscar a segurança dos seus homens quando o desconhecido se coloca diante dele. Não se esqueçam, como eu disse aqui nas aulas passadas, em vários momentos da Odisseia, né, o que nós temos ali é o confronto do Odisseu com um universo completamente desconhecido. Então, lembrados que eu disse aqui que há um momento em que os navios dele, ele e a sua tripulação, são empurrados durante vários dias por uma tempestade que os leva ao limite do mundo desconhecido, do mundo não civilizado. E é nesse mundo que ele vai procurar saber, conhecer melhor quem são os lestrigões, quem são os lotófagos, ainda que ameaçando a segurança da sua tripulação e a própria possibilidade de retornar vivo para casa, né? Então a curiosidade é um núcleo do conhecimento na Ilíada, né? Ela implica e determina o próprio desejo humano de saber. Não é raro na Odisseia, como eu disse, que o Odisseu tome atitudes temerárias que coloquem em risco ele mesmo e a sua tripulação em nome dessa vontade de saber, de conhecer o desconhecido, né? Veja, a Circe diz que para ele poder retornar para casa, ele tem que ir até o mundo, até o submundo, consultar o profeta Tiresias, que foi o tebano, o maior profeta, né? O maior profeta da cultura que os aqueus tiveram, os gregos tiveram e etc. E ele não pensa duas vezes, ele vai, né? Ele se hospeda junto com os feácios, né? Ele se hospeda junto com os feácios e agora ali, junto com os feácios, ele vai narrar as suas próprias aventuras, a sua própria história. Vejam, ele narra a sua própria descida aos infernos, né? A Bárbara Graziose, no livro Homero, ela chama a Odisseia de uma viagem infernal, né? E ela começa dizendo, né? Que essa viagem infernal que o Ulisses faz ao submundo, ao Hades, né? Ao mundo dos mortos,
é a viagem mais radical que ele fez. E é verdade, e é muito simbólico e irônico, né, ela usar a expressão radical, porque radical quer dizer ir à raiz das coisas, né? Ir à raiz das coisas, ao fundo das coisas, né? Ou seja, onde as coisas começam, né? E para os gregos, o submundo é justamente a raiz definitiva da vida e da jornada humana, né? Não é por acaso que o Odisseu vai ter a possibilidade no submundo de conversar com a alma do próprio Aquiles. Ou seja, ele vai conhecer o destino do Aquiles, inclusive pós-mortem, inclusive depois da morte. Tá claro isso, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? Então veja, com relação a Odisseia e a Ilíada, eu vou destacar alguns elementos que diferenciam essas duas narrativas, né? Do ponto de vista do universo, do ponto de vista da construção interior, né? Primeiro elemento, eu vou partir de uma citação do Jean-Pierre Vernant, no capítulo dele sobre a Odisseia, lá no livro Universo, os Deuses e os Homens, e o Homem, os homens, né? O Jean-Pierre Vernant afirma que quando os gregos dobram o cabo Maleia, abate-se sobre eles uma súbita tempestade que vai castigá-los durante 7 dias, levando a flotilha para uma zona totalmente diferente daquela por onde antes navegava. Agora Ulisses já não saberá onde está, já não encontrará gente como os Cícones. Os Cícones, né? É um povo que vive ali na região da Trácia, onde os gregos, onde o Odisseu para com a sua tripulação, e o que eles fazem? Eles conquistam uma cidade, a cidade ali onde estão os Cícones, e eles fazem o que eles fazem quando eles conquistam qualquer cidade: pilham, roubam, né? Tomam as mulheres, as tornam suas amantes, escravas sexuais e etc. Só que o Odisseu não contava com o fato de que aquele povo ali, vivendo ali quase que às margens do mar, né, contavam com o apoio de vários homens e soldados que viviam numa cidade maior, um pouco acima de onde vivem os Cícones, que eles conquistaram e mataram. E o que acontece? Esse povo, esses soldados organizados, né, investem contra os gregos e no fim matam uma parte considerável da tripulação do Odisseu, e o que sobra, o que resta, tem de fugir imediatamente para não ser totalmente dizimado, né? Então, até os Cícones, o Odisseu navegava ainda num mundo conhecido. Até os Cícones, o Odisseu ainda navegava entre os limites de um mundo civilizado, ou seja, um mundo que partilha de tradições, valores, práticas religiosas, cultos, ritos, né? Um mundo onde as pessoas conhecem ainda os elementos comuns da experiência cultural, né? da vida cultural, da vida civilizada. Mas agora, né, ele já não saberá, como diz o Jean-Pierre Vernant, está lá na página 100 de O Universo, os Deuses, os Homens, já não saberá onde está, já não encontrará gente como os Cícones, que são guerreiros hostis, mas semelhantes a ele. De certa forma, sai das fronteiras do mundo conhecido, do oikômenos, né? Sai da fronteira do mundo conhecido, do oikômenos, cuja raiz, como eu já disse e expliquei aqui em outras aulas,
é a palavra oikos, que em grego quer dizer família, casa, lar, morada, né? Mas que também tem o sentido de familiar, como conhecido, aquilo que se conhece em oposição ao infamiliar, ao estranho, ao desconhecido, né? Vejam, na cultura grega o estrangeiro se opõe ao oikos, a tudo aquilo que diz respeito ao oikos, né? Ao espaço da familiaridade. De certa forma, sai das fronteiras do mundo conhecido, do oikômenos humano, para entrar num espaço de não-humanidade, um mundo de outro lugar. Veja, um espaço de não-humanidade. Os lestrigões são gigantes que se assemelham a homens, mas antropófagos, se alimentam de carne humana. Vocês querem uma coisa mais distante do ponto de vista do universo civilizado grego? Os gregos, que até no culto aos deuses, quando sacrificam os animais, fazem o quê? Banham a carne com gordura, com a própria gordura dos animais, usam os temperos. Pessoal, ervas, temperos e etc. são outro sinal de uma cultura civilizada. O principal sinal da cultura civilizada, na verdade, antropologicamente falando, é o domínio do fogo, a capacidade de cozinhar, né? Mas mais do que cozinhar, os gregos já detêm o quê? A etiqueta à mesa, a boa educação. Eles preparam, mesmo no sacrifício, eles preparam a carne, no sentido de que eles cozinham com etiqueta. Eles usam receitas, usam ervas, usam temperos, né? E o que os lestrigões fazem? Comem os homens, comem a tripulação do Odisseu, desmembram os caras e comem os caras vivos, crus, né? Talvez o mais chocante nos lestrigões, né? O que mais choca o Odisseu não é a antropofagia, porque vejam, eles são antropófagos porque no fim eles têm a forma humana, né? Mas comem os seus semelhantes, a tripulação do Odisseu, né? Comem os seus semelhantes, mas pecado dos pecados, né? Desvio dos desvios, comem cru, né? Comem cru, assim como os cíclopes, né? Assim como os cíclopes quando eles chegam no reino de Polifemo, né? Os lotófagos, que se alimentam da planta do esquecimento, do relaxamento, da felicidade, né? Ou seja, que vivem fora dos domínios da realização humana, porque se eles se alimentam do lótus, e o lótus é a flor do esquecimento, da alegria, do prazer, do hedonismo, eles vivem fora da esfera do trabalho, da realização humana, dos feitos civilizados como conhecidos. Veja, onde quer, como diz o Jean-Pierre Vernant, não é só que o Odisseu foi empurrado para o oikômenos, o mundo infamiliar. Ele foi empurrado para um mundo que não só é um mundo não civilizado, é também um mundo não humano em larga medida, né? E ele não conhece nada sobre esse mundo, e o que é pior, ele não sabe mais como retornar desse mundo para onde eles foram empurrados, né? Vejam, é aquele momento em que a sua inteligência, a sua astúcia, na forma dos conhecimentos consolidados, não podem ajudá-lo. Ele vai ter que se envolver pessoalmente na descoberta das coisas, se ele quiser reconquistar a rota para casa, se ele quiser voltar a marcha para casa, né? Então veja, o que nos interessa nessa citação do Jean-Pierre Vernant é a palavra oikômenos, né? Formada pela raiz oikos, que em grego quer dizer casa, mas que também assume por extensão de sentido o significado de familiar ou conhecido e doméstico.
Pessoal, nesse sentido, não se esqueçam de uma coisa muito importante. A Odisseia como narrativa já é a narrativa do oikos. Já é uma narrativa em que mostra como é a vida doméstica dessa nobreza. Ou seja, uma nobreza que está fora da guerra. Porque a gente não tem só a história do retorno do Odisseu, mas a gente tem vários momentos da narrativa que representam a vida palaciana, a vida doméstica da sua família no seu palácio em Ítaca. Então vejam, a Odisseia já é uma narrativa sobre a vida doméstica, sobre a particularidade da vida familiar, como diz o Werner Jäger, né? Como diz o Werner Jäger lá no capítulo Cultura e Educação da Nobreza Homérica, né? Na Odisseia, o que está em jogo já é essa vida, a vida privada da nobreza. Ou seja, se lá na Ilíada nós temos a vida coletiva desses homens dependendo uns dos outros, ligados uns aos outros, dividindo, partilhando uma vida homogênea em termos de obrigações, necessidades, mas também de significado, estão buscando as mesmas realizações, os mesmos feitos. Na Odisseia, o que a gente tem é, de certa maneira, já a apresentação da vida doméstica da nobreza, ou seja, como a nobreza homérica vive nos tempos de paz, como ela vive no espaço doméstico da vida familiar, né? Em português, nós traduzimos oikômenos como ecúmeno. Ecúmeno em português quer dizer um espaço, uma região muito povoada, muito habitada, logo uma região conhecida, né? Do mesmo modo, em português, nós temos a palavra ecumênico, que também, como ecúmeno, também deriva de oikos. Ecumênico deriva de oikômenos, né? Cujo sentido mais usual, o de ecumênico, né, é o daquilo que congrega, aquilo que une diferentes religiões, diferentes crenças, né? Veja, a gente usa a expressão ecumênico quando a gente fala, por exemplo, num culto ecumênico, em que numa mesma celebração religiosa nós temos, sei lá, um rabino, um sacerdote muçulmano, um padre, um pastor e etc., né? Essas reuniões não são incomuns, né? Essas reuniões não são incomuns. Vejam, pessoal, ecumênico é diferente de sincrético, tá? Não se esqueça que o sincretismo religioso é o modo como uma religião se associa às imagens e aos ídolos de outra, né? O ecumenismo significa a prática comum, unida, de diferentes expressões religiosas. Vejam, ecúmeno, ecumênico são todas palavras que estão ligadas à origem grega de oikômenos, né? Ou melhor, de oikos, né? Casa, morada. Em todos esses casos, a raiz comum, oikos, remete ao sentido de família, casa, morada, mas também ao sentido de comum, doméstico, familiar, conhecido, civilizado, né? Na Ilíada, pessoal, não há em nenhum instante o oikômenos, o infamiliar, o desconhecido, o estranho, né? Embora os aqueus, os gregos, estejam longe de casa, os 10 anos de guerra e a cultura partilhada com os troianos torna esse lugar, esse espaço familiar. Gregos e troianos, como eu disse, né? Como eu disse citando aqui o Pierre Vidal-Naquet, lá no Mundo de Homero, no capítulo 3 do Mundo de Homero, né?
Gregos e troianos, apesar de povos diferentes, partilham na Ilíada a mesma língua, a mesma cultura. Eles não têm nenhuma dificuldade de se entender, né? Prezam pelos mesmos valores, pelas mesmas tradições, como a hospitalidade, né? Cultuam e realizam os mesmos tipos de ritos, como os ritos fúnebres, os jogos em celebração aos guerreiros mortos, né? Como cultuam os mesmos deuses, fazem sacrifícios aos mesmos deuses da mesma maneira. Então, assim, não há na Ilíada o oikômenos, o infamiliar, o desconhecido, o não civilizado, né? Tudo na Ilíada é conhecido e seguro. Tudo na Ilíada é certo, né? Inclusive o destino da cidade de Troia e de alguns dos mais destacados heróis é um destino conhecido, né? É um destino partilhado, tá? Do mesmo modo que na Odisseia, o mundo familiar, no sentido tanto de conhecido quanto doméstico, é muito importante para a construção e amarração do enredo. Porque veja, se o mundo doméstico não fosse um mundo familiar, seguro e importante também para a constituição da vida heróica, né? O Odisseu não teria por que retornar a casa. Ele pensaria assim: bom, foda-se minha mulher, foda-se meu filho, tal, vou fazer o quê? Vou ficar aqui com o meu barco navegando de um lugar para o outro. Ou então ele pensaria assim: vou ficar aqui morando com a Circe, morando com Calipso, né? Entregue a paixão da carne, né? Mas não, ele, mesmo tornado amante de Circe, ela se compadece da melancolia que a distância de casa toma dele. Porque veja, por mais que ele seja aventureiro e preze por conhecer o desconhecido, ele continua ligado, ele sabe que a vida doméstica que lhe espera é maior do que tudo isso que ele realizou nesses 20 anos longe de casa, a ponto de que ele sequer queria ter embarcado para a guerra, né? Ele sequer queria ter pego os seus homens e os conduzido até Troia, né? Até Ílion, ok? Oi, Rebeca. Dá para dizer que então ele não é um herói individual, né? Ele é um herói pessoal, como você falou, mas dá para dizer que então a Odisseia estreia essa narrativa dessa segurança de casa, assim, no final do dia, não a nível capitalista, mas no final do dia o que a gente quer voltar para casa, casa é o lugar mais seguro. Sim, eu não tenho dúvida que a gente pode dizer que a Odisseia é essa primeira narrativa em que não só a vida familiar, doméstica, aparece como um elemento importante, como é a primeira narrativa ocidental em que o herói quer retornar à casa, ele quer voltar para a segurança familiar. E isso é muito importante, pessoal, porque vai ser na narrativa moderna, vai ser já nas narrativas modernas em que tornar-se quem se é para o herói, ou seja, buscar, forjar, criar o seu próprio destino, vai significar o caminho contrário. Vai significar sair de casa, vai significar até romper com os valores domésticos e familiares. É o caso do Robinson Crusoe, que a gente pode dizer que é o primeiro grande romance burguês, lá de 1719, né? Esse cara que não quer ser comerciante como o pai, que é um comerciante rico e bem-sucedido, e o que ele faz? Ele resolve ser marinheiro, ou seja, conhecer lugares desconhecidos. Acaba naufragando e passando 28 anos preso numa ilha, né? Mas curiosamente, o tempo todo ele quer o quê? Retornar para Londres e para a família que ele deixou. E de certo modo o final do romance é irônico, porque 28 anos depois ele volta para Londres e os negócios que ele tinha deixado, os pequenos negócios que ele fez e tinha deixado quando partiu, prosperaram.
Ou seja, ele retorna como um homem rico e faz o quê? Assume a sua condição de comerciante, de homem de negócios 28 anos depois. Ou seja, 28 anos depois ele volta para a vida familiar, né? Mas já no século XIX, o herói deixa o mundo familiar, e não raro deixar esse mundo familiar é deixá-lo em conflito. A gente vai ver isso na personagem do Julien Sorel, no Vermelho e o Negro do Stendhal, por exemplo. Né? Exatamente, o romance moderno, né? Tá claro isso, pessoal? Sim? Então veja, amanhã eu termino isso. Eu vou destacar a relação da Ilíada com as narrativas de guerra do século XX, né? E aí a gente já começa com o Edgar Allan Poe. Quem não leu o Poe e o Machado, leiam aqueles contos, por favor, tá? Muito obrigado pela presença. Tenham um bom dia, até amanhã, tá? Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.